devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É fácil amar aqueles que estão perto ou aqueles que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar aquelas pessoas que convivem conosco e que estão ao nosso lado. É mais ou menos isso que Madre Teresa de Calcutá falou. Será que é tão fácil ser feliz? Por isso que hoje, no programa Entretantos, e eu te convido a ficar com a gente durante essa 1 hora, nós vamos falar desse amor que muitas vezes é ao lado, a convivência. E a convidada especial deste programa de hoje é uma escritora e palestrante que está lançando uma obra literária com a finalidade de ajudar as famílias a conviverem melhor, harmoniosamente. Muito, muito, muito bem-vinda, Flávia Guelardi. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Que bom. É um desafio imenso para você, Flávia, falar das famílias hoje em dia. Como que você sentiu e como começou a ideia de escrever sobre isso? Então, eu e o meu marido, nós somos leigos consagrados no movimento apostólico de Schanstatt, que é mais conhecido como movimento da Mãe Rainha. E a nossa comunidade, ela tem um apostolado junto às paróquias, que é um projeto que chama Família Mais Bela Comunidade de Amor. Então, a gente vai na paróquia durante o ano e cada mês dá uma palestra sobre um tema voltado para a família. Aí, como eu gosto de escrever, eles pediram, por que você não faz então um livro, né, para poder basear, dar esse material de apoio para essas palestras? E a ideia surgiu assim, comecei a escrever. Isso foi em 2012.
Aí, em 2013, eu descobri que estava com linfoma. E aí, precisou parar tudo, né, para poder fazer o tratamento. Aí, fiz o tratamento, né, foram 12 sessões de químio, aí no final do tratamento apareceu um câncer na tireoide, aí tive que fazer cirurgia, e aí começou a rádio, aí não estava dando nada certo, o médico falou, você vai ter que fazer transplante de medula. Mulher, que desafio! Nessa hora bateu medinho, né? Até aí estava indo bem. Aí quando falou do transplante, aí meu marido falou o seguinte, olha, Flávia, você não vai me largar aqui viúvo com 3 filhos pequenos, porque o Gabriel tinha 11, a Nicole 8 e o Matias 7 nessa época. E sem material para me ajudar, né? Você gosta de escrever, então você termina o livro. Aí eu aproveitei esse tempo, porque é muito tempo de internação, a gente fica muito tempo no hospital. Sim. E não tem muito o que fazer e você também não pode receber visita, é todo um cuidado por causa do transplante. Só que daí eu mudei o foco. Antes o foco era para esse projeto das paróquias. E eu pensei, falei, não, agora eu vou escrever para os meus filhos. Então esse livro nasceu isso, como se fosse um testamento. Tudo que eu gostaria que os meus filhos soubessem sobre a vida em família, né? Desde a vocação para o matrimônio, né? O que significa ser uma só carne, as virtudes, educação de filhos, como lidar com o sofrimento e o ideal da família, né? Que é a Sagrada Família de Nazaré. Sim. Então, assim que nasceu, e aí, graças a Deus, né? Deus mesmo falou, não, pode ficar mais um pouco aí, pode publicar. E aí é que, graças a Deus, estou em remissão, deu tudo certo o transplante. E agora estamos aí lançando... Esse livro, a gente vai falar. Você sentiu muito medo nesse período? Porque o que te motivou a escrever para aqueles que você achava que iam ficar. Olha, medo a gente sempre tem, né? Assim, é uma coisa que... É uma realidade que todo mundo vai ter que enfrentar um dia, né? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Mas aí quando às vezes, né, acontecem essas circunstâncias que te colocam mais de perto, né, você começa a realmente refletir e ver o que você quer deixar também, né? E medo tem, mas a gente se entrega na mão de Deus e continua, né, um dia de cada vez. Né, que é um pouco que eu falo no livro, quando eu falo a parte do sofrimento, é isso, viver um dia de cada vez para poder... Que é o que a gente tem só o dia, né? E você consegue viver isso na harmonia do seu lar? Então, aí é uma coisa... A harmonia, né? Você viver uma vida familiar em harmonia é um desafio. É um desafio para todo mundo, né? Mas a família, ela foi pensada por Deus, a Deus deu uma missão para a família, né? Que é ser a mais bela comunidade de vida e de amor. Isso São João Paulo II fala naquela Familiares Consórcio, né? Então, a gente foi criado por Deus para amar. Nosso objetivo aqui é amar e o objetivo que Deus tem para cada um de nós é que um dia a gente esteja lá no céu com Ele, pleno de amor. E o lugar privilegiado para a gente aprender a amar é dentro da família. Por isso que eu falo, olha, se a gente for pensar, né, pegar a Bíblia e for ver a história de Jesus, né? Jesus podia ter vindo no mundo adulto, aparecido de Deus, né? Ele pode qualquer coisa. Mas não, escolheu nascer, né, ser concebido, passar toda a gravidez, nascer, e ficou 30 anos numa família. Sim. Se a gente for pensar naquela época, 30 anos já era velho praticamente, porque o pessoal não vivia tanto, né? Uhum. E por que será que ele passou tanto tempo numa família? Foram 30 anos da vida na família e só 3 anos de vida pública, falando do reino, né? Aí a gente pode ver como Jesus veio para fazer só o que agradava ao Pai, né? O que agradava a Deus. A gente entende que esses 30 anos que ele passou na família é justamente para valorizar a importância da família. E você, né, também, dessa maneira, você acredita que é o primeiro afeto que uma criança tem. Primeiro, no ventre, né? Como ela é recebida, como o casal pensou, ou muitas vezes não recebida, rejeitada, enfim, eu acho. Tudo isso transmite quando a criança vem ao mundo, o lar é o primeiro afeto. Então, você está me dizendo muitas vezes que essas orientações também cabem para aquelas mulheres que muitas vezes engravidaram e não estavam esperando, aconteceu que não era um planejamento da família, ou os pais são muito ausentes. Eu acho que esse livro cabe muito também para esse público que sente essa ausência do amor primário, que é o amor do pai e da mãe em casa.
Esse livro ele foi escrito justamente para poder dar esse embasamento, porque o que a gente percebe hoje é que o pessoal, assim, as famílias começam meio que sem planejamento, no geral. Se você for pensar, quanto tempo você estuda para se formar no ensino médio fundamental? Lá 11, 12 anos, depois mais 5 anos de faculdade, depois vai fazer mestrado, doutorado, o tanto de estudo e para formar uma família, que é uma realidade, que é onde você vai aprender a amar, aonde você vai se sentir amado, e as pessoas não têm essa visão de que para casar, para construir uma família, você também precisa de estudo, de entender o que é uma família, que não é assim um conto de fadas, mas também não é o fim do mundo, porque se a gente for na taxa de divórcio, né? Mais da metade das pessoas que casam acabam se divorciando. Aí as pessoas, os jovens hoje já não acreditam muito na família. Então a ideia do livro é para mostrar isso, olha, que ser família é possível, né? É uma coisa que realmente vai trazer a felicidade. Claro que vai ter sofrimento, isso não tem como você fugir, humano, né? Não tem como você fugir, né? Mas, assim, de como lidar com essas questões dentro da vida em família, né? Fortalecendo sua família, orientações para harmonia e felicidade no lar. É um livro da Flávia Guelardi, que você logo vai poder saber aqui no Entretantos onde adquirir. Certo. Eu pergunto para você, eu também gostaria da sua participação. Escreve lá no meu Facebook, é Carla Fioravante. Tanto a página quanto o perfil, eu quero ouvir o que você tem a perguntar sobre a sua família. O que é a família para você? Qual é a sua relação com a sua família? E o que é a família? Né? Quem é aquele que criou? É aqueles que são mais próximos? Dessa forma que a Flávia coloca, por exemplo, a instituição do lar, da família, dentro de casa. Como é que nossa sociedade hoje avalia a família? Eu tenho uma pergunta para você, que parece que escreveu o prefácio foi Dom Geraldo Magela. Qual a sua ligação com ele? Então, o Dom Geraldo, na verdade, ele é primo do meu pai. Então, conheço ele desde criança, porque eu sou lá de Londrina, né, no Paraná, ele era arcebispo lá. E desde criança, assim, a gente sempre se encontrava e eu falava que ele queria que ele celebrasse meu casamento. Eu tive a honra, né, ele já morava em Roma na época, só que ele vinha uma vez por ano para o Brasil para passar as férias, né? E aí ele veio num ano, eu falei, olha, Dom Geraldo, estamos planejando casar o ano que vem. Daí ele falou, eu falei, quando que você vem? Aí ele falou, a gente marcou, também o marido brinca até hoje que quem que resolveu o casamento foi o Dom Geraldo, ele que escolheu a data, né? E aí depois, quando tive todo esse problema, né, de saúde, tudo, e falei do livro, e aí até foi meu marido que falou, por que você não pede para ele, né, escrever um prefácio, ele conhece a nossa história, tudo. Bacana, E né? com muito carinho ele fez e agradeço ele por causa disso. O prefácio a gente sempre escolhe alguém que tem a ver com a gente, né? Que muitas vezes você tem uma admiração por alguém que você conhece, que quer te presentear com um prefácio. Eu acho que é tão importante isso que você faz, você tem um laço com alguém para escrever um prefácio, né? E que acredita naquela linguagem que você trouxe no livro. Com certeza. Tem muito mais. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse aspecto familiar, de como você viver bem no seu lar. O que está faltando no seu lar? Amor? Porque existem tantas tecnologias, né? O computador tirou tanto a convivência numa sala, o computador tirou tanto a convivência numa mesa em que a gente pode celebrar, comemorar, conversar. A mesa é um ambiente. E costuma-se dizer que mesa é terapêutico, porque você está assim, conversando e ouvindo. Então, como anda a família, a sua família? Então, a gente volta no próximo bloco daqui a pouquinho com o assunto família. E eu levo você também, mais uma vez, escreve para o nosso Facebook, facebook.com/Carla Fioravante, e eu quero ouvir o que você tem para falar sobre esse tema. Manda lá para gente. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Entretantos para você. Fica com a gente. Então, quero apresentar para vocês aqui, como a gente está falando, já de volta com Entretantos, o livro da Flávia, que é Fortalecendo a Sua Família, Orientações para Harmonia e Felicidade no Lar. Flávia, é um testemunho seu? É a sua vida que está aqui nesse livro? É real? Então,
Claro, tem toda a nossa experiência, né, de lidar com famílias, que a gente também sempre deu bastante aconselhamento, mesmo no movimento, a gente trabalha muito com família. Então, não tem o livro em si não é uma autobiografia, não conto muito de mim. Só que tem um capítulo, que é a parte do sofrimento em família, que eu conto. Que é o que você viveu quando você estava doente? Na verdade, não. Foi um outro sofrimento que a gente teve assim. Quando eu estava grávida da minha quarta filha, que é a Júlia. Então, o Gabriel tinha 5, a Nicole 2 e o Matias 1. Você tem 4 filhos? E a Júlia é a quarta. Aí a gente descobriu que ela tinha uma síndrome e que não ia sobreviver ao parto. O prognóstico, ela morrer no parto. E aí, o médico até na época me ofereceu, vamos dizer assim, para abortar, porque corria risco de vida. Mas a gente pensou assim, não, olha, a Júlia, se Deus deu a Júlia para a gente, ela tem uma missão para cumprir, então nós vamos até o fim, né? O quanto tempo que ela tiver, a gente vai estar cuidando. Porque é o que a gente estava falando, o sofrimento não tem como a gente evitar, né? E a gente achou assim que, como pais, né, a gente tem que ajudar os filhos a sofrer, tá lá do lado, mas não poupar, né? E já estava ali, a gente acha que o aborto jamais ia resolver problema nenhum, só ia causar mais problema, né? Sim. Então, daí eu conto esse testemunho, como é que foi, ela nasceu, contra todas as expectativas, ela acabou vivendo 5 meses, né? Todo esse tempo foi na UTI, nunca saiu da UTI. E a gente conta como isso acabou unindo mais a nossa família, né? E fortalecendo mesmo as crianças sendo pequenas, né? Não entendia muito o que estava acontecendo, mas hoje elas têm um relacionamento com a Júlia, que eu falo assim, a gente fala que é a nossa santinha particular da nossa família, né? E ficou tudo bem, entendeu? Apesar do sofrimento, apesar da dor. Perda. Então, a experiência pessoal minha no livro é a história com a Júlia, né? Porque eu não quis falar ainda do câncer, porque como não tinha acabado a história, eu não sabia qual ia ser o fim. Então, eu coloquei só essa que a gente já tinha, né? Tinha passado por tudo, né? Toda essa... como lidar, né? Como tratar com as crianças. E por isso que eu tenho um capítulo dedicado no livro sobre como sofrer em família. Né? Interessante. Você tinha uma formação, não era advocacia? Isso. Você exerceu muitos anos a advocacia. Aí fui promovida. Eu por 7 anos, logo que eu casei, a gente ainda não tinha filho, então eu advoguei em São Paulo, depois em Campinas. Aí, quando eu estava grávida da Nicole, do segundo, eu falei, recebi uma mega promoção, fui promovida a mãe em tempo integral, e aí pude me dedicar, né, mais especificamente à família, e assim, eu acho que foi uma decisão super importante, porque depois veio toda essa história da doença, tudo, eu falei, gente, se eu trabalhasse em tempo integral, os meus filhos não iam me conhecer e eu não ia conhecer meus filhos, então eu acho que realmente é uma coisa para... Você se permitiu a isso, né? O que a gente vê muitas vezes é que muitas mulheres não conseguem, né, conviver. Acho que você recebeu uma graça de poder ficar em casa, de poder ver o crescimento dos seus filhos, né? Até poder, de fato, mostrar para muitas outras pessoas uma forma de se viver bem. Né? Agora, como você analisa as redes sociais? Como que você pensa que a tecnologia hoje pode ajudar uma família? Atrapalhar a gente sabe que pode atrapalhar muito, né? Porque se a gente não cuida, né, a gente acaba vivendo no mundo virtual e não vive aquilo que eu até te falei, a gente não consegue conversar, está na sala, está no computador, está no celular. Então, assim, acho que dentro de casa, voltando para a vida em família, assim, a gente tem que ter algumas regras, né? Que nem, na minha casa, na mesa, celular não entra, né? E também, assim, para as crianças, a gente fala que eles têm screen time, que é o tempo de tela, não importa qual tela, se é televisão, computador, celular, a gente regula, né? Tipo, 2 horas por dia, no máximo, e a gente tenta nós também, né? Porque senão os filhos... Tem que seguir o exemplo. Não, por que não? Não, mas já acostumaram que tudo é questão de saber, né? Acabou e eles têm que anotar, e se não anotar, eu presumo que acabou. Então, a gente tem toda uma dinâmica. Mas, assim, uma coisa interessante que o pessoal fala muito mal, às vezes, do WhatsApp, que as crianças...
Mas eu falo hoje pra gente, pro pai e pra mãe, é uma ferramenta incrível, porque quando que os nossos pais sabiam o que a gente falava? O que os nossos amigos falavam, Sim. né? Hoje, com o WhatsApp, né? Claro, a gente tem a senha eu tenho o meu, na verdade, só o meu mais velho, que é o Gabriel, que tem 15, que já tem celular. A Nicole e o Matias ainda não. A Nicole ainda usa um Hangout no computador, então a gente também já consegue ver alguma coisa. Mas, assim, é uma forma da gente conseguir entrar na intimidade deles. Claro, ele sabe que eu olho, né? A gente sabe que de vez em quando apago um pouco. Mas é importante os pais usarem essa ferramenta também, né? Porque daí você sabe o que ele está falando, sabe o que os amigos estão falando, você consegue orientar melhor. Claro que você nunca vai usar contra, né? Porque senão perde esse elo de confiança. Porque ele recebe informação na escola, dos amigos, quer dizer, aí ficam também os pais que não querem, que reprimem. Então tem que ter muito cuidado. A educação hoje é muito difícil, né, Flávia? Acho que educar nunca foi fácil, né? Que antes era um padrão de sociedade que as coisas iam mais de um jeito e não mudava, né? Hoje você tem que ter um pouco mais de conversa, porque antes com criança não se conversava. Hoje é muito importante a gente dar os motivos pelos quais a gente tem certas regras, né? Que nem, por exemplo, a gente fala, mesmo a doutrina da igreja, né? Que muita gente critica, fala que é repressão, sabe, porque não entende. Que uma vez que você entende, que eu falo, nada do que a igreja pede pra gente, né? É para o nosso mal, vamos dizer, todas as regras que tem, é tudo voltado para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, uma vez que a gente entende isso e consegue passar para os filhos, é mais fácil deles também aderirem, vamos dizer assim, e não se revoltar ou falar, não, isso eu não quero, né? Tudo uma questão, mas tem que pesquisar, tem que estudar. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação em off, que você levantou uma questão que eu acho interessante, sobre identificar uma declaração de identidade. Eu desconheci um pouco e eu acho que muitas pessoas ao ouvirem também. O que é isso? Então, isso na verdade não é uma coisa minha. Tem um autor americano que chama Gregory Popcak. Ele escreve muito sobre educação de filhos, sobre relacionamento, tudo baseado na teologia do corpo de São João Paulo II, né? Então, ele pegou todos esses ensinamentos de São João Paulo II e transformou em ensinamentos, né? Assim, mais prático para a vida em família. E uma coisa muito interessante é que ele fala dessa declaração pessoal de identidade. Então, o que é isso? Isso é a partir, né, da pré-adolescência, adolescência você já consegue usar com o seu filho. Você começa a conversar, né, com o seu filho sobre os valores, sobre o que é importante para ele, o que ele acha bom, né? Coragem, força, gentileza, você elenca, né? Sim. Várias virtudes, fala, olha, o que você acha, né, que... Vamos dizer que a gente sabe que Deus tem uma missão para cada um, né? Ninguém está aqui à toa. Cada um tem sua missão para cumprir. E como Deus tem uma missão para você, Ele colocou no seu coração também certos anseios, né? Por certos valores, para você poder conseguir cumprir aquela missão. Então, você coloca uma série de valores, de virtudes. Seu filho vai e escolhe algumas, sei lá, umas 5 ou 6. Aí, dependendo da virtude que ele escolheu, você fala, bom... Então tá, e agora? Como é que a gente pode colocar essa virtude na prática? Aí, por exemplo, se ele acha importante a gentileza, se ele acha importante ser uma pessoa gentil. Então, vou escolher um propósito, uma coisa para eu fazer, para poder viver aquilo no dia a dia. Por exemplo, vou perguntar uma vez por dia para alguém da família como eu posso te ajudar hoje. Certo. Um exemplo assim, então é importante ter concreto. Na prática. E coloca lá, cada virtude, uma ação. E aí você faz, até eu falo assim, depois, se vocês quiserem, né? No meu blog, que eu tenho um blog, né? Que chama Fortalecendo Sua Família. Colocar lá no Google Fortalecendo Sua Família vai aparecer. E no blog eu coloco minuciosamente como é esse passo a passo. Porque não é uma coisa que é para você sentar na hora, é uma construção. Você vai conversando. Cada pessoa é singular, tem uma família singular. E a mesma a conversa com o filho. Sim. Você vai jogar ideia, aí deixa ele pensar. Aí você vai, olha, vamos sentar hoje, vamos fazer um pouquinho, joga as virtudes. Aí ele vai, pensa um pouco, escolhe. Depois, numa outra oportunidade, então, olha, essas virtudes, como é que você acha que você pode viver? Depois que tiver tudo
pronto, aí faz mesmo uma declaração, é uma folha, né, onde coloca o nome da pessoa, ó, eu, né, o Gabriel, no meu caso, me comprometo, eu quero viver essas virtudes, então me comprometo no dia a dia a fazer essas escolhas. Então, lá no caso do meu Gabriel, a gente já imprime, plastificou, coloca na porta do guarda-roupa, coisa para ele ver no dia a dia. Uma conscientização dele. Isso ajuda muito, por exemplo, até na hora de chamar atenção. Claro. Olha, dependendo da atitude que ele tem, você fala assim, olha, quando foi você mesmo que quer viver esse tipo de virtude, você acha que essa sua atitude está te ajudando a ser essa pessoa que você mesmo falou que queria ser, né? E quando chega a época de escolher namorado, também ajuda muito. Porque a pessoa, né, o adolescente tem que pensar, olha, será que essa pessoa que eu estou escolhendo, né, que eu estou pensando em namorar, será que vai me ajudar a viver esse tipo de virtude? Ou vai me segurar? Né? Então, ter essa declaração pessoal de identidade ajuda nesse sentido, né? Eu acho que reverbera com o tempo também, né? Isso. A partir desses princípios, que ele mesmo se conscientizar e se colocar assim, eu quero viver dessa maneira, ele vai também observar isso se o outro tem valor. Exatamente. Então, acho que você também amplia o universo, né, individual. A ideia é essa. Para o externo, né? De começar a procurar, principalmente pessoas, né, como a gente falou, né, que a família é uma instituição para toda a vida, que a gente acredita que o bem da família é uma família estável, que vai ficar, né, até que a morte os separe. Então, para você escolher essa pessoa, ela também tem que ter afinidade de valores. Claro. Senão, realmente não tem como dar certo, né? Porque há amores que são para sempre. E a família é uma delas. Exatamente. Não é? Que é um amor que a gente escolhe permanecer. Exatamente. Apesar das diferenças, das dificuldades, eu entro na sua casa e muitas vezes eu percebo assim, que a gente tem um feedback das pessoas. Como é difícil um casamento, como é difícil conviver com as pessoas, como meus irmãos são difíceis, como tal pessoa... A convivência é um aprendizado diário, né? E isso acho que você, no seu livro, você ajuda, a partir de um testemunho seu que você disse, mas várias outras orientações para que a família consiga, naquele momento de dificuldade, ou procurar uma ajuda profissional, uma leitura como a sua, né? Então, para se constituir bem, para ser uma família buscando ser feliz, né? Saudável, uma família alegre, que é muito possível, apesar de tantas informações, de um meio muito poluído que nós temos hoje, muita sobrecarga de informações, muitas companhias que você não percebe, talvez não seja legal, e aí você tem que ter muito jogo de cintura para falar com o seu filho, né? A gente percebe que a gente recebe muito testemunho de famílias contando dessas dificuldades. Então, eu acho que o livro da Flávia é uma boa possibilidade. E onde a gente consegue encontrar seu livro? Então, pode adquirir pelo blog, né, que é o fortalecendo-sua-família.blogspot.com.br. Lá você entra no blog, tem um link, né, do PagSeguro para você comprar o livro. Certo. Eu também tenho uma página no Facebook, que também é Fortalecendo a Sua Família, então pode entrar, pode curtir, né, quem quiser, né? E no blog também tem o contato por e-mail, se alguém quiser entrar em contato para poder tirar alguma dúvida, né? Também vou deixar o meu celular aqui pro WhatsApp, porque assim, eu também ajudo as pessoas, às vezes, tem essa interatividade com as pessoas. Essa interatividade, porque às vezes tem alguma questão específica, eu também dou palestra, né, sobre esses temas, então quem quiser também pode entrar em contato. Então o telefone de WhatsApp acho que vai aparecer aí para vocês. Pode falar. Né? Mas é 19 98124 1055. Então podem entrar, né, para falar em Campinas. Moro em Campinas. E aí, assim, a gente vai conversando, vai ajudando, porque acabou sendo um apostolado para mim, né? Sim. Porque antes de eu ficar doente, né, a gente saía muito, assim, para dar palestra, para tudo, acabou tendo que parar para poder focalizar na cura da doença. E aí eu descobri esse apostolado virtual, que a gente às vezes nem pode estar saindo tanto, mas, né, ali pelo blog, pela página no Facebook, né, também pelo WhatsApp, a gente consegue ajudar, porque a gente vê a importância disso, né? Que nem no livro, uma das coisas que a gente fala é
que está pedido para a gente ser uma só carne, né? Mas o que significa isso, né? O versículo lá, vai deixar pai e mãe, vai se unir a mulher e vai se tornar uma só carne. Mas o que significa isso, né? Aí eu coloco no livro, explico certinho, parte por parte, né? Que a gente precisa conhecer o outro, conhecer um pouco de temperamento, conhecer de psicologia masculina e psicologia feminina, né? Porque senão parece, né, que você está... Às vezes o marido faz uma coisa e você interpreta totalmente diferente, então tem que conhecer um pouco. Existe um conceito de algumas coisas, né? Umas verdades conceituais, umas mentiras que as pessoas acreditam que são, assim, acabam sendo dilemas, né? De dificuldades. Então, acho que quanto mais a gente conseguir esclarecer, e você é uma guerreira por fazer isso, a partir de uma experiência pessoal, de um sofrimento individual também, que eu acho que tua família te fortaleceu muito. Ah, com certeza. Ser família te fortaleceu muito, né? Tanto que você fala e com uma verdade nos olhos, eu acho que isso transparece. E que você continue orientando essas mulheres, esses homens, esses adolescentes, crianças, que precisam, muitas vezes, precisa ter um laço, né? A gente precisa acreditar num laço, porque o afeto é o que fortalece muitas vezes quando você tem algum conflito. Ou quando você adoece, se não fosse a tua família te apoiando, acreditando junto com você, permanecendo lá do lado, as pessoas esmorecem muito, né? Nós somos muito frágeis. Então, assim, obrigada pelo seu testemunho e que muitas famílias se fortaleçam com a sua verdade, com o que você transmite com a sua família. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Volte mais vezes. Ah, pode convidar. Eu ficarei muito feliz de vir aqui conversar sobre família, né, sobre educação de filhos. A gente troca experiência, né? E a gente também recebe muito feedback das pessoas que leem. Então, a gente tem bastante assim para conversar. Gostaria muito de voltar. Que bom. Vai ser sempre muito bem recebida, Flávia. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do tema. No próximo bloco a gente volta com muito mais entretantos para você. Fique com a gente. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar e pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Janaíne Pavani no piano. Estamos de volta com o Entretantos. E o que você achou de hoje? Falamos sobre família. E sempre no último bloco a gente tem a conversa com o Dr. Sérgio Lima, que é um psiquiatra que nos orienta sobre as doenças, as possibilidades de tratamento da psiquiatria de modo geral. E hoje nós vamos falar de uma doença muito frequente, muito presente na sociedade e que eu tenho certeza que você, que ainda não conhece, já conheceu, mas vai saber um pouco mais sobre o transtorno afetivo bipolar. O que vem a ser, Dr. Sérgio, o transtorno afetivo bipolar? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carla. Eu que agradeço o seu
convite para estar nesse programa, para esclarecer um pouco sobre os transtornos psiquiátricos em geral, né? Então, o transtorno afetivo bipolar já foi chamado de psicose maníaco-depressiva, né, no passado, e foi atualizado esse nome para esse transtorno afetivo bipolar, que é caracterizado pelo sujeito, ele apresenta fases depressivas e fases que a gente chama de maníacas, né? As pessoas comumente usam a palavra mania para dizer de um jeito, uma característica de alguém. Fase maníaca para nós da psiquiatria é uma fase de euforia que o sujeito apresenta, e essa euforia ela se caracteriza pelo quê? O sujeito não tem muita necessidade de sono, diminui o padrão dele de sono, ele fica às vezes muito eufórico, né, como se estivesse muito feliz, acreditando que ele é capaz de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E é por isso que esse quadro é tão grave que a maioria das internações acontecem nessa fase maníaca. Eu já falei um pouco sobre depressão em programas anteriores, então me permita explicar um pouquinho mais sobre a mania, essa fase maníaca, porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa tem um caráter duvidoso e quando não é isso que acontece, né? Então, o padrão de sono, então, diminui, dorme 2, 3, 4 horas por noite. Já tive paciente que não dormia. Fica muito agitado. Extremamente agitado, inquieto. O pensamento dele fica extremamente acelerado. Sim. Ele não para, né, de falar, né, muitas vezes. E essa euforia, ela pode até se apresentar num comportamento de hipersexualização, exatamente por esse desequilíbrio que o sujeito apresenta. E essa inadequação, né, que a gente usa em psiquiatria para explicar esse momento, né? E na euforia a gente vê muita gente gastando o que não tem, né? Sai com cartão de crédito, compra carro, faz várias compras que nem usa, né? É uma das vezes que a manifestação da euforia se apresenta muito na sociedade, né? A pessoa que é muito exagerado, não é um comportamento que a gente diz normalidade, mas assim, é muito fora do padrão. Exatamente, e é por isso que muitas vezes gera internação, né? Para você poder evitar que essa pessoa se exponha dessa maneira, tanto na questão da sexualidade, como eu falei há pouco, como essa que você estava comentando das compras, né? Porque eles ficam com ideias mirabolantes de ser um grande negociante, Sim. de que vai ser empreendedor, de que ele sabe coisas que ninguém sabe, né? Então, muitas vezes eles acabam se endividando, né? Pegando dinheiro, porque hoje todo mundo tem, né, seu crédito no seu cartão de crédito, aí de repente compra um monte de coisa, né, e achando que vai conseguir fazer, e é uma das doenças psiquiátricas mais graves que nós encontramos exatamente por isso, porque muitas vezes esses episódios de mania, essa fase maníaca, ela precisa de uma internação. São alguns pontos, né, a prodigalidade também é um deles, né? Exato. E eles dá ficam, o que não tem. Exatamente. Às vezes ficam querendo doar coisas, né, que não tem, né, para dar. Isso também é outra característica também, né? Mas o que chama sempre muita atenção é essa questão da insônia, né, da inquietação psicomotora. O cara não fica parado, quieto, ele não consegue, por exemplo, assistir um filme ou qualquer coisa assim, né, que requer uma atenção. Ele fica extremamente agitado, né, e que é isso que leva a buscar ajuda, né? Que é diferente da hiperatividade, né? Muito diferente, muito diferente. O hiperativo, ele é assim sempre, é quase uma característica dele. Esse sujeito não, ele apresenta essa fase, né? E aí eles podem ficar irritáveis, né, brigar, criar confusão, né? E o que é difícil, às vezes, Carla, é que a família não consegue fazer esse diagnóstico, né? Sim. E ter essa percepção. E é por isso que esse programa está sendo muito útil aí, eu acredito, para a população daqui de Curitiba, ou quem está vendo, né, esse programa, exatamente para isso, para tirar um pouco de preconceito e ver que, às vezes, alguns quadros psiquiátricos podem acontecer e que precisa de ajuda, né? Certamente. Existe um tratamento medicamentoso associado com terapia para o tratamento do transtorno? O transtorno afetivo bipolar é dos quadros psiquiátricos no qual a gente encontra um resultado maior com medicação, né? Aconteceu na Itália, na década de 40, 50, que alguns investigadores, alguns médicos, ouviam muito que tinha lá umas águas específicas, sulfurosas, e que as pessoas se acalmavam, né? Então eles resolveram fazer um experimento dando pílulas de lítio, carbonato de lítio, que é um oligoelemento, né? Assim como o ferro é para o nosso sangue, o lítio é um oligoelemento no nosso corpo.
E eles então deram essas pílulas de lítio e observaram que para os pacientes com esquizofrenia, por exemplo, né, não havia nenhuma mudança do quadro. Mas para os quadros bipolares, né, que na época se chamava psicose maníaco-depressiva, foi extremamente efetivo. A partir daí, hoje, a gente trabalha com os estabilizantes do humor. O lítio foi o primeiro, né, carbonato de lítio, mas hoje nós temos Depakote, lamotrigina, são outros medicamentos, né, que são usados, né, que é o ácido valproico, a lamotrigina, eles são utilizados como estabilizadores do humor. Né? E tem uma fase que determina, sim, Sérgio, por exemplo, quanto tempo a pessoa pode ficar em fase de euforia e quanto tempo ela pode ficar em mania? Ou isso depende muito da pessoa? Então, há uma variabilidade de apresentação de quadros até ao longo da vida do sujeito, porque ele fez o diagnóstico bipolar, ele vai ser bipolar até o final da vida dele, ele vai ter que trabalhar com isso, de aceitar dele ser bipolar. Mas há uma variabilidade, mas é esperado que as fases elas durem de 3 a 6 meses no máximo. Então, uma fase maníaca ou uma fase depressiva. Né? A pessoa está sempre variando. Ou ela consegue estabilizar com estabilizador de humor? Ao longo do dia, geralmente, ela fica sempre num tipo de apresentação. Mas existem alguns quadros meio mistos, em que a pessoa, ao mesmo tempo que ela está eufórica, ela também tem sintomas depressivos. Por isso que tem que buscar ajuda com um profissional de saúde mental, que ele vai ter condição de avaliar e saber se trata mesmo de um transtorno bipolar ou não. Lá na clínica Spatium, como que a gente trata o afetivo bipolar? Então, a gente, frequentemente, para essa fase aguda, além do estabilizador do humor, a gente lança mão de algumas medicações chamadas antipsicóticas, né? Elas tendem a deixar o paciente um pouco menos eufórico e, aos poucos, ele voltar àquele padrão normal que ele vai apresentar entre uma fase e outra. Né? Porque essas fases não saem da euforia e vai para a fase depressiva direto. É muito raro isso acontecer. Então, ele sai da euforia, fica normal e depois de um tempo ele pode apresentar uma depressão ou uma outra euforia. Isso vai depender um pouco da evolução do quadro dele. Né? A aceitação da medicação faz com que ele possa viver sem ter fases. Né? Ou se tiver uma fase, vai ser uma fase mais fácil de cuidar sem precisar de internação. Né? A gente nota, né, alguns pacientes nossos, eles ficam muito inquietos. Extremamente. Eles dão um atendimento de grupo, eles não conseguem ficar, né? Eles entram, saem. Exatamente. Então, assim, você percebe, se na tua casa, por exemplo, tem alguma manifestação dessa, ou no seu meio, ou nos amigos, que são muito agitados, né? As pessoas confundem muito, a pessoa é hiperativa. Muitas vezes ela pode estar numa crise dessa, eufórica, né? exato. Eufórica, e que, por exemplo, quer pagar a mesa para todo mundo e quer mostrar aquilo, é um exagero e compra presentes caríssimos, né? Isso. Para as pessoas. Então, assim, isso manifesta muito na sociedade, muito no seu meio. Então, observe isso e ajude, né? A gente tem esse terceiro bloco aqui, que é para informar. Por isso que eu disse para você no começo do programa, escreve para a gente. O que você tem vivido, conta a sua história para a gente. No meu Facebook, / Carla Fioravante, tanto no perfil quanto na página, nós vamos ler o seu testemunho, a sua dificuldade, a sua sugestão ou um depoimento disso que a gente trata aqui no Entretantos. Então vamos fazer essa interatividade porque é gostoso. Eu também quero saber o que você está achando do programa Entretantos. Nós já estamos aí indo para o 3º mês, vamos mais, muito mais, e a gente quer saber a sua opinião. O que a gente pode contribuir na sua vida? Né? Como 2 profissionais da saúde, trabalhamos com isso, com arte, com literatura, com música, enfim. E lá na clínica a gente vê muito isso, né? Que a música ajuda muito essas pessoas. Pode auxiliar, né, numa coisa de tranquilização e de aderência, né? Porque muitos desses pacientes eles vão internados sem nenhuma crítica do motivo da internação, porque ele está feliz, ele está alegre. Como você está querendo tirar a minha alegria? Né? Então, o começo do tratamento é extremamente difícil. O paciente não aceita que aquela fase eufórica dele seja um transtorno psiquiátrico. Então, por isso que muitas situações dessas são internações involuntárias. É que a família é quem determina a internação. Quer dizer, nos procura, a gente avalia, acredita que precisa e pede autorização para a família assinando essa involuntariedade. Às vezes, quando a pessoa recebe essa notícia, você tem um transtorno afetivo bipolar. A pessoa já se vê doente, sem tratamento, sem cura. Não é assim. E não é assim mesmo. Não é assim. Temos tratamento, a gente consegue
equalizar essa vida dessa pessoa, para ela conseguir, né, ter uma organização, né, e lidar com os sintomas que apareceram durante essa crise, né? E em cima daquilo que você estava falando, né, a prevalência é relativamente alta, né? Tem estudos falando de 1, 2%, mas tem estudos falando 5%. Que antes a gente talvez não fizesse tanto diagnóstico assim de transtornos afetivos bipolares. Então, um programa como esse é muito legal para que a pessoa que está assistindo em casa, que veja e perceba que tem alguém na família assim, nos procure, né, porque muitas vezes fica sem tratamento. Eu tive uma paciente que me veio aí do interior do Brasil uma vez, em que quando ela fazia essas fases maníacas, a família trancava num quartinho e botava comida só para ela. Nossa, eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar. Aprisionou. Eles criaram esse quartinho exatamente para ela, porque quando ela ficava tão eufórica, eles não davam conta e eles botavam ela lá nesse quartinho, nesse período. Aí eles percebiam que ela melhorava depois de um tempo, aí ela voltava a viver com a família. Né? Quer dizer, como se tivessem criado um pequeno hospício dentro da própria casa deles. Né? E essa paciente, a gente viu, né, que era bipolaridade, tratou, ela teve uma rotina muito próxima do normal, que é o que acontece, né, com esse transtorno, apesar de ser grave nas fases que apresenta tanto depressivas quanto maníacas, né, eufóricas. É um quadro que, se a pessoa se estabiliza, se toma a medicação direitinho, ela pode ter uma vida muito próxima do mais normal das pessoas. Né? Pessoas até ilustres que já tiveram esse quadro, né? Que provavelmente a gente nem sabe que tem, né? Porque procuraram ajuda cedo, tomaram a medicação e ficaram tranquilas. Então, acredite nisso, existe tratamento, existe possibilidades, existe terapia. Então, não se sinta subjugado porque tem um transtorno afetivo bipolar. Primeiro, oriente-se, né? Exatamente. Busque ajuda. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje falando para você que aqui, pela TV Evangelizar e no site da Evangelizar é Preciso, você consegue adquirir o livro Entretantos, que é o meu segundo livro de crônicas, poesias. Também é uma forma, a leitura ajuda muito. Quando você está num período muito difícil, ou quando alguém consegue falar algo para você que possa encher a sua vida de otimismo, de alegria, ou um próprio testemunho de vida que acalente a sua alma, que chegue como um abraço. Então, eu vou ler uma frase para a gente terminar, e eu quero você na próxima semana aqui com a gente novamente, comigo, com o Dr. Sérgio, com próximos convidados. E também eu quero muito, muito, muito que você dê a sua opinião. A próxima semana a gente vai falar daquilo que você trouxer. Estou atenta para você e com você na internet e no seu coração. Senhora, e o tempo? Passou. Não perca tempo. Vá em busca do que você acredita. Tenha fé, tenha foco. E a TV Evangelizar está aqui para te ajudar muito. Oração, informação, música, arte. Eu com você, você comigo toda semana no programa Entretantos. Até a próxima semana, se Deus quiser.